família, suave? Eu sou o Binhas, aqui é 88 Podcast, programa feito com você e pra você que, assim como eu, gosta de uma boa história. E hoje nós vamos falar com ele, que é das artes cênicas, da manutenção, 13 anos de facilities, trabalhou na gestão de facilities, como muitos conhecem que não faz nada. Mentira, né? Teve algumas experiências contraditórias entre trabalho e família. Claro. Né? Claro. E muito mais. Tudo bom, Cleito, contigo? Tudo bem, Binho. Primeiramente, obrigado, Eu que agradeço. por vir aqui. Tudo tranquilo, tudo na paz. Tudo uma nice. Vamos começar com coisa boa, Vamos lá. tá? Como que foi sua relação de trabalho e casamento? Bom, eu posso dizer que no início de gestão de facilities, no começo da vida de manutenção, foi muito boa. Eu ganhei de uma das empresas as minhas maiores joias. Eu tenho 2 filhos que vieram, né, de um relacionamento onde eu conheci a mãe deles quando comecei para a área de facilities. Então não foi só perdas do facilities, tive ganhos também, ganhos muito importantes. Sem dúvida, sem dúvida. E eu a conheci, eu era de manutenção. Era mecânico de ar-condicionado na antiga instituição Unibanco. Quando fala assim, a gente denuncia a idade, né? E ainda mais quem lembra da transição, né? Sim. Que teve a junção, na verdade, né? Com o Itaú, né? E então dali, eu a conheci. Foi uma história até interessante, porque eu me interessei pela amiga dela. Conte-nos mais. Tudo para dar certo. Tudo para dar certo. Pela amiga dela e não fazia vista, não fazia olhos para ela, até porque ela era uma moça comprometida na época, né? E depois acabamos nos encontrando e começamos aí um relacionamento, como eu disse, que trouxe bons frutos. E ao longo dessa caminhada, as coisas vão mudando. A gestão de facilities nos toma muito tempo. E como ela me dizia, eu sou perfeccionista. Então eu me entregava demais, bem Caxias, né, para essa área. Então, por todos os clientes por onde eu passei, nós temos aí aviação, telecomunicação, banco, call center, indústria, viagens, né? Então, o telefone tocava às 2 da manhã, 3 da manhã. E nessas semanas em que eu estava de plantão, eu dormia na sala. Porque o telefone a noite inteira parecia um vibrador na cama, que não era eu, o telefone a noite inteira tocando. Aí também ninguém aguenta, né? Mas se você se estressava com isso, que é estressante o telefone não parar de tocar, sim, imagina ela que não tinha a ver, entre aspas, né? É verdade. Então, isso que eu digo que culminou. Por mais que ela quisesse ser parceira, mas o estresse, essa dupla jornada, porque você ser pai de família e ser gestor de contratos, meus filhos diziam, quando eu perguntava na escola para eles, o que seu pai faz? Ele toma conta da vida dos outros. Porque é fácil isso aí, se você toma conta da propriedade dos outros, da vida dos outros, né? E eu deixei de ver o meu filho mais velho até os seus 3 anos, eu não acompanhei o seu crescimento. Era por vídeos, então ela gravava vídeos, antigamente um DVD, e aí quando eu chegava, eu ia assistir as brincadeiras, os primeiros passos, porque eu estava visitando, trabalhando com os clientes. Bate um arrependimento às vezes assim, ou se fala assim, poderia ter gerido melhor a minha vida? Sim, arrependimento não, porque tudo nos acrescenta, tudo é experiência. Né? Mas eu poderia ter gerido melhor, ter agregado. Né? Para mim, naquele tempo, dar conforto seria trocar um estofado, um televisor, mas a presença ela vale mais, ela conta mais do que qualquer bem material. Às vezes a gente acaba pensando que um tênis novo, uma roupa bonitinha, né? É uma questão de, estou demonstrando meu carinho, meu amor, tal, tudo mais. Mas muitas vezes trocaria tudo pela presença, né? No final, foi o que... Hoje nós conversamos, somos amigos. Até porque eu digo que teremos que ter essa relação pela vida inteira. Nós temos 2 filhos. Então haverão aí formaturas, né? Haverão festas que temos. Então somos amigos. Né? E também pós-separação não se tornam inimigos, né? Eu acho meio complicado às vezes. Pessoas que se separam e se odeiam, sabe? Na sociedade de hoje, Binho, se vê muito isso.
aquele sentimento de posse, né? Que toda hora que você liga o televisor tem aí, fulano matou Beltrano por conta disso, né? Quando chega no ponto onde nós chegamos do desgaste, né? E ainda existe o respeito, então toma-se a decisão de cada um para o seu lado, né? E pelo tempo que estivemos juntos, eu torço pela felicidade dela e tenho certeza que ela pela minha. Tem, mais uma vez, em função dos filhos, porque eles estão no meio dessa relação. Então, o que afeta um acaba afetando os três. Independente da idade, se é pequeno, se está crescendo, afeta diretamente, sim, né? Sim. Não tem como separar uma coisa dessa. Teve um tempo atrás, a gente saiu até um videozinho que a gente fala de trabalho, né? Que normalmente aquele funcionário... Aí gerou meio polêmica, assim, né? Porque o pessoal, você é preguiçoso, que não sei o quê. E eu falo assim, cara, normalmente o bom funcionário competente, né? Ele não é valorizado muitas vezes. Ele é valorizado com mais trabalho. Sim. Dá-se mais trabalho, Sim. mais trabalho, mais trabalho. E em questão de remuneração, dificilmente vem essa melhoria. Aí, normalmente, quando a pessoa vai pedir uma promoção, fala assim, não vou te trocar, porque eu não consigo te substituir de tão bom no que você faz, né? Aí o vídeo foi em cima disso. Mas a questão era muito essa, que, por exemplo, quando sobrecarrega, né, muitas pessoas não entendem. A gente trabalha e a gente acaba se dedicando muito para a empresa, muito ao trabalho e muitas vezes acaba deixando a família de lado. Não só a família, Binho, mas eu digo que a própria saúde. Sem dúvida. Que a própria saúde. Foi o que culminou no meu desligamento dessa empresa, porque eu cheguei a contrair a síndrome de burnout. Né? Eu não conseguia mais ouvir o telefone tocando. A irritabilidade era tamanha, que você sente que já não é mais parte do sistema quando você precisa ir ao trabalho, ao posto de trabalho, e já vai sentindo dores, já vai com o desejo de voltar, né? E aí ao longo de 28 anos de experiência, eu nunca precisei tomar medicamento para dormir. E nos últimos anos já estava fazendo uso contínuo, relaxante muscular, essas coisas. Então, o que você perguntou, o gerir a vida. Se eu tivesse feito isso lá atrás, no início dos 13 anos, talvez não tivesse passado por isso. Cara, essa questão de gerir mesmo, de uma questão, eu preciso ganhar isso por conta daquilo outro. A Mayara viu. Teve uma época que tava 3 empregos, cara. Né? Saía da escola, ia para outro, saía de outro, fazia parte de consultoria, e tropando. E é uma coisa que começa a ficar absurda porque você não consegue reparar no começo, na verdade. Sim, isso é verdade. Você vai fazendo, tô dando conta, daqui a pouco você vai ver. O seu humor já tá no chão, sua saúde mental tá no chão e você não percebe. Só percebe quando já tá péssimo, igual você falou, você teve burnout. Sim. Né? Vamos lá, alguma galera que pode estar assistindo provavelmente não conhece o burnout, né? Sim. O que você pode falar sobre isso? Tem problema com isso, né? Porque tem pessoas que não gostam muito de falar porque bate gatilho e tal. O que é o burnout? Assim, e como que foi esse processo contigo? Vamos lá. Chegou um ponto que eu não conseguia dizer não para as atribuições da empresa. Né? E aquilo começava a me causar dor. A dor física. Uhum. Como eu havia lhe dito, eu pensava que era simplesmente um cansaço, uma fadiga. Né? Mas quando isso começa a afetar, eu já não sou provido de cabelo. Né? Entendemos. Mas desde moleque eu sempre tive cabelos compridos, cabelos cheios, cacheados. Os meus filhos hoje são adeptos do cabelo cacheado, comprido, o cabelo deles. E eles me perguntam, pai, quando você entrou na empresa, você tinha cabelo. E isso foi se percebendo. Né? Eu comecei a ganhar peso. O meu peso ideal é 78 quilos, 80. Eu cheguei a 86 quilos. Né? Porque ao contrário de alguns que vão emagrecendo, não, é a compulsão. Uhum. Você quer descontar aquela irritabilidade na comida. Você quer dopamina ali, né? Rápida. Em casa, a falta de paciência, como eu havia lhe dito, com os filhos. Né? O sono, você perde o sono porque você deita para dormir. Já pensando quais são as próximas ações, as metas que você tem que entregar, se os números estão compatíveis. E teve em 2014, eu precisei de passar por uma sessão que o médico dizia se chamar... Eu vou interditar os seus nervos. Então, ele anestesiou o meu tendão, no tornozelo, os dois, para que eu conseguisse relaxar. E eu voltei para casa dirigindo.
sem sentir os pés. Porque eu tinha que responder uma cota de e-mails, né? Então você começa a colocar em xeque a sua vida em prol disso, né? E quando eu contraí, eu já não estava mais casado, então observar isso foi mais fácil, porque quem está fora vê melhor. Sim. Né? Numa certa visita à casa dos meus filhos, conversando com a mãe deles, os meus nervos se contraíam na mesa, eu tomando café e... Ela falou assim, olha, você não está legal, você não está bem. Então, enquanto você... Opa! Então, você procura, vão te afastar por 5 dias, por 8 dias, por 10 dias. E ao ponto de o telefone tocar e eu arremessar o telefone na parede. Que é desesperador, né? Desesperador. De você estar no transporte público, no metrô. E lá no fundo do vagão, toca um telefone com o toque do seu. Você já... Mas não é o seu. Uhum. Tá? Chegou... E por fim, quando eu comuniquei à companhia, eu falei assim, eu não aguento mais. A médica que me assistiu, ela sugeriu que vai apresentando atestado, a gente vai te acompanhando até chegar uma hora que vão te colocar em xeque. Mas não é do meu perfil. Não é do meu perfil. Essa companhia onde eu trabalhei, eu tive o prazer de voltar para ela 3 vezes. Trabalhei enquanto mecânico, depois fui supervisor, saí de São Paulo, fui para Belo Horizonte e lá eles me encontraram. Então eu acredito que, não vou dizer que seja um bom profissional, mas eu tenho algumas habilidades que interessavam a empresa por esses 3 períodos. Mas chegou num ponto que eu falei assim, ou eu, ou a minha saúde, né? Melhor, a empresa ou a minha saúde. Então procurei os meus superiores e informei a situação que eu estava passando. E me deram 30 dias, né? Porque eu nunca tinha tirado 30 dias de férias. 15, 30 dias, 10 aqui, 10 amanhã, 10 depois de amanhã. E me deram esses 30 dias. E sem telefone, sem computador. Eu saí com meus filhos, fomos curtir, e o mais novo falou assim, pai, a gente precisa de voltar. Eu falei, por quê? O senhor não trouxe o computador nem o telefone. Porque já estava incutido neles que férias era telefone e computador do lado. Aí eu falei, não, filho, nós estamos de férias. Como assim? E no final desses 30 dias, o meu gestor chegou para mim e falou, e aí? Eu falei para ele, cara, você só me deu a certeza daquilo que eu já sabia. Não dá mais para continuar. Fizemos um acordo. Ele precisava de um apoio. E aí eu digo de novo do profissionalismo, porque quem iria me substituir também estava com férias vencida e precisava gozar as suas férias. Eu falei, cara, sigo com vocês, apoio aí. Depois eu assino a minha demissão, cumpri aviso ainda. E digo para você, foi libertador. Foi libertador. Falar que não volto mais? Volto. Mas hoje com outra cabeça, com outro ritmo ali também, né? Sim. É que assim, a questão do burnout, ele é algo muito, querendo ou não, tanto quanto novo, né? E hoje em dia tá difícil o médico atestado como burnout, né? Tá muito difícil. Normalmente eles colocam lá que é questão de ansiedade, esse negócio. Sim. E o burnout nada mais é do que isso, né? É uma doença psicossomática, né, que ele se assemelha muito à ansiedade e depressão, né, tem boas características e eles andam juntos também, né, ele pode gerar uma depressão mais profunda, uma ansiedade mais profunda e é tudo relacionado ao trabalho. Sempre. Né, por exemplo, é igual eu já falo muito para os alunos assim, por exemplo, a gente escuta muito da pessoa falar assim, essa semana eu fui 2 vezes ao banheiro chorar, me recompor e depois voltar. Cara, isso daí, se não estiver, está à beira de um burnout. A gente não pode romantizar essas coisas. A gente não pode romantizar o desespero de estar trabalhando. A gente não pode... O desespero do telefone tocar, o coração acelerar. Sim. Né? Então, aí a gente entra nessa questão. Nem todo mundo consegue fazer isso. Peraí, é a minha saúde ou o trabalho? Tem as pessoas que vai ter as últimas consequências, né? Então, ir ao banheiro para chorar, digo que não chegou ao ponto. Mas enquanto gestor de contratos, nós temos algumas liberdades nos edifícios por onde nós passamos, que a segurança nos permite ter acesso aonde pessoas comuns não têm acesso. Então, muitas das vezes eu subia na cobertura, né, no heliponto, para gritar, para extravasar,
porque chega uma hora que não vai. Eu tive uma colega que ela falou assim, você absorve muito. Mas esse talvez tenha sido mal. Depois aí num curso que eu tive de filtrar. Eu filtrava muito antes de repassar. Então eu tomava as dores para mim e depois eu dava o leitinho para os liderados. Pegava as dores e levava assim, tá tudo resolvido. Sim. Já, né? E isso era que estava me fazendo mal. Tá? Então no final, quando eu observei, falei, não, se eu apanhei, vocês vão apanhar na mesma medida. Porque quando obtivermos o êxito, o prêmio, o benefício será para todos. Não chegou a chorar, mas o ir gritar no L-ponto é equivalente. Né? Cada um extravasa de uma forma, né? Não, mas é que a gente escuta muito a galera assim, fui no banheiro chorar, tive que engolir a lágrima para voltar. Falo, cara, isso não é romântico, isso não é bonito, isso não é legal, cara. Isso tá te fazendo mal, né? E igual, você sentia muitas dores, né? Sim. E o as trapézio eu via. E que não é uma dor, que ela se torna uma dor física, né? Mas a causa não é física. Exato. A causa é psicológica mesmo, né? É mental ali, que é o cansaço, né? E outra coisa, você correu uma maratona, você cansou, você dorme ali, o corpo descansa. A mente não, né? A mente não. Teve uma certa feita que no fim de ano, nós estávamos na praia e a família ia seguir as férias de janeiro. E em 4 de janeiro, segunda-feira, eu teria que estar me apresentando. Então, deixei a família com o nosso veículo e subi de van. Quando passei o último túnel da Imigrantes, uma dor similar a uma gastrite crônica começou a queimar. O trapézio começou a doer. Isso era um domingo, 6 horas da tarde. Pensando na segunda-feira. Então, essa noite eu não dormi bem. E isso foi no ano de 19. Então, eu falei, gente, isso não é pra mim. Nesse mesmo ano, eu descobri que tinha pedra na vesícula. Descobri em dezembro de 18, na noite de Natal, comendo aquela bela panceta. Me atacou, eu nunca tive problema, me atacou a dor e fui parar no hospital, me informaram que eu tinha. No dia 10 de janeiro de 2019, eu estava passando na faca para poder extrair a vesícula. No dia 13 de janeiro, eu estava embarcando no avião, indo para Santa Catarina, para o Beto Carreiro. Para trabalhar? Não. Eu tinha o direito aos 14 dias de repouso. Já havíamos comprado um pacote de férias. Vou ficar deitado nada. E aí, publiquei nas redes, né? Quando desembarquei em Santa Catarina, um espertinho veio e falou assim, mas você não tinha que estar de repouso? Aí eu só respondi, faço repouso onde eu quiser e onde meu dinheiro der para poder fazer. Mas para ver que ponto que chega. Sim. A pessoa te questionar para onde você está num dia que você não está trabalhando, né? Exato. Mas você gosta muito de flertar com essas coisas assim, né? De dedicação e perigo, né? Cara, o proibido é mais gostoso, né? Mas a 45 metros de altura... Cara, eu prestava serviço para uma companhia de telefonia móvel e no último chamado do dia, Aí que é o último, ó, tá vendo? O sinalizador de topo ou balizamento, né? Aquela luzinha vermelha, né? Que ela serve para quê? É um sinal de alerta para as aeronaves. Tá? Então, esse último chamado é numa área de aeroporto. Tá? Então, na área de aeroporto não pode ficar porque é o ponto de referência para as aeronaves. Então, eu falei, são só 110 metros? Baixo. Sou habilitado, qualificado, capacitado. 110 metros é mais ou menos um prédio de quantos andares? Cada andar 3 35 metros. Andares mais ou menos ali, né? Aproximadamente. Baixinho, né? Baixinho. Mas eu digo que ali, antes de acontecer esse fato, eu sempre dizia que eu poderia estar mais próximo de Deus. Literalmente. Sim. Então lá eu fazia as minhas orações, eu conversava com ele e tal, mas nesse dia eu falei, é só trocar a lâmpada. Rapidinho. Coloquei o cinto paraquedista, né? Coloquei o embornal para poder colocar a lâmpada dentro, calcei as luvas, bora.
Tem as estações de parada onde você toma fôlego para poder continuar. Tá? E isso não era... essa não era... As estações, tem algumas torres que você sobe a cada 10 metros, muda de posição e vai essa nessa direta contínua. Tá? E sem guarda-corpo. Eu fui subindo. Aos 45 metros, o braço direito deu cãibra. E aí, eu falei, e agora, o que eu faço? Lancei com o braço esquerdo no degrau, fiquei chacoalhando o braço direito. Vamos lá, funciona. Vamos lá. Passado um certo tempo, saiu. O daqui já estava cansado, podia apoiar o peso. Ao invés de eu descer, o que são mais 70 metros para eu subir? Eu posso descer 45? Não, eu vou subir os 70. metros. Sim. Subi os 70 metros. Chegando lá em cima, não era a lâmpada. Nossa. Não era a lâmpada. Existe um dispositivo embaixo, no container, que tá, onde estão os equipamentos. Ele apresentou falha. E emitiu um alarme falso para a central que havia uma lâmpada queimada. Mas não era. Era ele que estava com essa falha. Então, cheguei lá em cima, troquei a lâmpada, está funcionando a lâmpada. Troquei a outra, está funcionando a lâmpada. Liguei para o pessoal, na época se chamava, era o FOLT, ou Helpdesk. Testa para mim, está presente ainda a falha. Fiquei sentado lá uns 20 minutos para ter certeza que os dois braços estavam bons e desci. De boa. Mas essa parte de brincar com perigo, mesmo você vendo, o Binho, o que acontece com os outros, na época eu tive experiências de ter colegas que caíram, perderam a vida, por imprudência. Estavam usando o EPI, mas de maneira errada. De não afivelar bem o cinto, de imperícia mesmo no escalar a torre, e outro deixar solto ali, né? Porque não vai, vou subir na mão livre, ao invés de ir usando o talabarte Y para poder ir se calçando, não, vou subir na mão livre, sem o trava-queda. Lá em cima eu me travo, né? Então, nós tivemos aí essa infeliz experiência. Cara, antes de eu vou perguntar como que é lá em cima. Mas se conhecer alguém, por exemplo, às vezes eu mostro umas fotos pros alunos lá de questão de acidente de cinto de segurança. Porque muitas pessoas pensam que é o seguinte também. Tô com o cinto de segurança, mesmo que eu esteja ancorado ali, tô livre de qualquer coisa. Se eu cair, tá tudo bem. Não é bem por aí. Né? A gente tem gravidade, peso e tal. Sim. Se o cinto é colocado de forma errada, pode ter sequelas graves, como, por exemplo, cinto frouxo. Né? O cinto frouxo é um problema. Já pegou alguém que... Você já caiu com o cinto frouxo? Não, eu tenho... Antes das telecomunicações, eu passei por uma empresa, né, de grande relevância no mercado de elevadores. 2008, um dos colegas estava sendo reforma no escritório dessa empresa e num sábado ele deixou o talabarte reto, solto, e foi pegando materiais ali, resto de obra. Ao entrar no elevador, ele estava no 6º andar, ele acionou o 5º. Com a mão ocupada, com os materiais, entrou para a cabine e ficou de costas para a porta. A hora que a porta fechou, o mosquetão ficou para fora. Então ele desceu. A sorte dele é que ele pediu o andar mais próximo. Então, entre laje ali, 1 metro, mais 50 centímetros, 1,5 metro que tem o talabarte. Ele ficou dependurado dentro da cabina. Estava frouxo as pernas. Então elas subiram e esmagaram os testículos dele. É isso! Ele ficou, assim, é crítico falarmos isso, né? Mas na época ele ficou dependurado, balançando. Segundo ele com o pé, ele acionou o botão de manter a porta aberta. E horário de almoço. Peão, deu hora do almoço, não volta, vai embora. Um desses voltou porque esqueceu a carteira. Então, quando ele chegou, ele viu esse rapaz pendurado e o cara, me ajuda. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas, né? Mas os telefones tinham câmera, VGA ainda. Então, ele foi lá, primeiro, pegou uma cadeira, posicionou em frente à cabine, pegou o telefone, tirou a foto do cidadão de pendurado lá dentro, depois pegou um estilete e o tirou de lá. Eu lembro que nessa época ele ficou uns 10 dias afastado e quando voltou, os ombros estavam marcados e a região da coxa ele teve que fazer tratamento aí com me fugiu o nome do especialista, para poder acompanhar a vascularização, né, de onde foi tensionada as pernas.
Porque assim, porque você pega, tem o peso da pessoa, Sim. né? O cinto ele vai forçar tal, tudo mais. E essa questão dos testículos é uma coisa que é comum de acontecer. Literalmente de rasgar e as bolinhas ir pra fora. Né? E a galera olha assim, quando a gente passa assim, eu vejo a galera com o cinto solto assim, dá vontade de pegar uma tela grande e sair passando com a imagem assim, ó. Né? Porque o negócio é bem complexo, não é? Mas é interessante você mencionar o cinto, porque tem uma cultura hoje que cinto de segurança é padrão. No último time que eu geri, o departamento de compras, infelizmente, eles não têm pessoas técnicas para poder comprar EPI. Compra esse. Muitas vezes busca o preço, né? Então, aí busca o preço. É aquele que vem no chiclete Plock. Você compra o chiclete e vem um cinto de segurança de presente ali, né? E eu falei, gente, existe cintos 1, 2 e 3. Então, compra-se o 3 para colocar numa pessoa que tem 57 quilos. Compra-se o 1 para colocar em uma pessoa que tem 110 quilos. E ele vai trabalhar porque a empresa me deu, eu tenho que usar. Aí chega aqui na fivela, ele faz um ajuste, vem põe uma corda, dá um nozinho ali, um varal. Aí vem o técnico que, mesmo sabendo, deixa permanecer errado muitas vezes, né? Porque não pode. Não pode, mas é aquilo que nós falamos, né? É o preço. O preço. Eu tive uma outra operação que o calçado era daqueles do Babalu. E estava causando deformidade no pé de um dos colaboradores. A companhia ele trouxe o laudo, nós tivemos que pagar para ele na época um calçado especial de quase R$3.000. Sendo que eu visitei uma fabricante de calçado de segurança, fica aqui em Guarulhos, fiz o teste de escalado em torre, falei, esse é perfeito. Acolchoado, com palmilha impermeável, o solado com tela, antiperfurante e tudo mais. Mas o custo. E aí nós vamos voltar no começo, né? Quanto vale a saúde? Cara, Cleiton, eu ia falar isso agora, né? Eu sei que a gente tem que trabalhar. Eu sei que quando a gente fala assim, pô, mano, a gente não tem que ter um limite, né? Por exemplo, eu ganho X, eu tenho que trabalhar pelo que eu ganho, né? E isso causa um alvoroço muito grande, porque tem gente que fala assim, não, você trabalha mais, você ganha experiência, barará, barará, barará. Tudo isso. Mas, cara, imagina só, você vai subir a 110 metros de altura. Você não tem um cinto de segurança digno. Você não tem um calçado digno para subir. Cara, é complicado. É muito difícil você falar assim, eu vou me dedicar para essa empresa, que ela não se preocupa se eu vou cair ou não. Ela se preocupa se você vai cair. Mas a qualidade do material ofertado... Ela preocupa pelo prejuízo financeiro que vai ter. Entendeu? Mas é o material. Né? Eu digo porque, assim, quando eu tive condições, eu tenho meus EPIs. Tenho meu capacete, eu tenho meu cinto paraquedista, guardo, zelo por ele na época que trabalhava com telefonia. Antes de usá-lo, forrava um tecido, colocava o cinto em cima do tecido, as luvas e tudo, porque dentro dos treinamentos, porque vai muito também pelo treinamento. Sim. Quando fala em treinamento de segurança, o colaborador fala, que saco. E eu, quando pude disseminar segurança do trabalho, falo, cara, esse grãozinho de areia, ele fica no teu cinto. E você usando ele, ele vai serrilhando nos fios. Não vai cair hoje, não vai cair amanhã. Mas, cara, chega uma hora que acontece. Não é areia, pode ser uma partícula de metal, vai cortar primeiro. Né? Então não tem esse cuidado, esse carinho, eles não veem isso como parte integrante da saúde dele. É parte fundamental, na verdade. Não apenas integrante, ela é uma das principais e fundamental, né? E aí, falando de cinto de segurança, né, todo aquele treinamento, caiu, descarta o cinto. Não, passa para o outro. Foi desligado o colaborador? Tem o cinto do João ali, tá aqui para você. Caiu, usa o outro, não tem problema. Não. Então, tem muito. Não, tem. E tem muito aquela questão... O que você fez isso, inclusive? Né? Na hora que você está subindo a 45 metros e o braço adormeceu... mas tem a confiança. É confiança? O subir mais. De duas, uma. Ou você tava com o burnout lá em cima. Não, nessa época não tava, né? Não. Então é a confiança. Que você vai fazer, não, beleza, passou, vou subir. Né? É muita confiança. Porque o perigo de uma queda ali é iminente. Sim. E, por exemplo, a 45 metros já não sobra nada.
E Né? detalhe, né? Essas torres de telefonia celular estão o que a gente chama de greenfield, no meio do mato, no meio do nada, sozinho. Então, é Até isso. achar... Mas tem uma outra experiência com altura, que eu fui fazer a instalação de um ar-condicionado numa certa feita, Ah, com a mãe dos meus filhos, e eu precisava de apertar o último parafuso do ar-condicionado, que geralmente ele está na parte posterior. E me lancei do umbigo para fora da janela para poder rosquear o parafuso e pedir a ela, segura as minhas pernas. segura aí. Isso Segura que é aí. confiança. Segura aí. Né? E são tudo aprendizado. Sim. Depois disso, né, eu digo que a nossa mente muda depois que nós nos tornamos pais. Né? Mas isso eu ia me tornar pai pela segunda vez. Porque Seus filhos vão assistir, viu? O primeiro vai falar assim, ele não se importava comigo. Porque foi no consultório do obstetra que iria fazer o parto do Samuel. Então, ou seja, a mãe dele estava grávida, me ajudando a instalar um ar-condicionado e eu pendurado por lá de fora da janela. E ela segurando as pernas. E ela segurando Ela tava as de pernas. quantos meses? Devia estar de uns 5, 6 meses. Ah, se fosse um pouquinho mais, ela podia, não precisava nem do obstetra mais, já ia ali mesmo já, né? Mas é essa a questão, né? Nunca aconteceu. Exato. Eu já tive acidente de trabalho. Quando comecei a minha jornada como eletricista, lá em 96, eu caí de um luminoso, 9 metros de altura. Eu tenho uma cicatriz na perna que eu passei caí em cima de uma chapa de aço. E o sangue da perna, para quem viu na hora, achou que tivesse cortado o abdômen. Nossa. Porque eu fiquei um tempo estático ali em cima, porque eu Foi de perdi o 9 fôlego. metros? 9 metros. É alto já, pô. 3 9 andares metros, é alto. Então, essa foi a única experiência que eu tive com queda de altura. E a gente vai arriscando, mas como eu falei, com o tempo a gente vai amadurecendo. Porque agora você foi pra gestão, né? Né? Se começar a subir torre, vai voltar de novo. Mas eu tenho saudade. A cabeça muda, a cabeça muda. Tenho saudade. Cara, e qual que é a sensação de estar... porque assim, eu já vi alguns vídeos e tal, e a visão é maravilhosa, assim, cara. Mas qual que é a sensação de estar lá... É 110 metros? A maior que eu subi até hoje, 110. 110 metros de altura. A torre, ela é fina, né? Ela vai afinando. Ela vai afinando. Então, tipo, você fica meio que só com os pés ali, sem muito movimento, né? Sim. Venta mais. Claro. É mais frio. Né? Mas qual que é a sensação de estar lá em cima? É gostoso? Assim? Liberdade. É legal? É de liberdade. A torre em si, ela te traz uma emoção. Agora nós temos o poste. Tem a diferença. Você tem a torre, a laranja. A torre é aquela laranjinha isso, que no que final vai afinando. parece antena de rádio, né? Exato. Agora você tem o poste. O poste, sim. Esse dá adrenalina. Porque enquanto você está subindo, depois, não sei de precisar qual que é a altura, de fato, você sente ele se mover. Dá umas balançadas. Dá umas balançadas. Parece que vai entortar. Parece, você tem essa sensação. Aqueles filmes de antigamente, do vento na janela, você sente ele pela cinta da jugular aqui. Então, assim, é uma sensação de liberdade. A adrenalina vai lá em cima. Já tive que descer colegas que foram se aventurar e com 20 metros travou, igual bicho preguiça, e nem para cima nem para baixo. E nós tivemos que descer. É porque a gente olha assim, vê a pessoa fazendo, parece que é fácil, parece que é de boa, né? Tem toda a técnica, a questão da cãibra. Até então eu não sabia. Você não puxa o corpo, você impulsiona com as pernas. Até essa época eu subia puxando o corpo. Então na época eu tinha 75 quilos. À medida que você vai subindo, vai se tornando mais pesado. Eu ia puxando o corpo, né? Então você tem que impulsionar com as pernas. Mas eu faria hoje de novo. Cara, em algum momento, a pergunta idiota. Você pensou assim, mano, vou comprar o paraquedas no Mercado Livre, vou subir, Não tinha Mercado trocar Livre. a lâmpada, tô com pressa de descer. Nunca passou pela cabeça. O paraquedas.
Tá na lista de desejos para julho fazer um salto de paraquedas. É muito bom. É muito bom, é muito bom. Já pesquisei, fiz tudo. Falei, pô, mas tem que ter 4 para eu poder depois pular sozinho. Mas vale a pena, vamos fazer o primeiro. Tem que ter. É só 4? Só pra pular sozinho? 4, né, você vai então é rapidinho. Só É caro, né? pois é. Só é caro, né? Não, eu pulei uma vez só. Mas, cara, quando eu pulei, eu me frustrei um pouco. Porque assim. Aí meu irmão falou assim, Binho, vamos pular. Eu falei, vamos, vai. Aí ele falou assim, eu já comprei o pacote aqui, comprei o pacote com vídeo também. Aí eu, caramba, né? Cara, que arrependimento foi com vídeo. Por quê? Porque, vamos lá, você sai do avião, você pula. Você tem toda aquela paisagem, né? Então, assim, você quer curtir a paisagem. Quando você pula com a filmagem, pula uma pessoa antes de você, te filmando. E ela fica, faz isso, faz aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Quando você percebe, o paraquedas já abriu, você tá quase no chão já. Então, às vezes, você nem aproveita o rolê, entendeu? Porque você fica daqui... E é muito rápido, né? Então, você vai seguindo os comandos ali, aí na hora que você olha, já abriu o paraquedas, cadê o rolê? Né? Mas é muito gostoso, assim. Frustrante só por causa dessa questão, assim, mas é bacana. É bom saber, eu vou sem filmagem. Vai sem filmagem. Ou então só com a filmagem do próprio instrutor que pula. Que é uma filmagem que ele coloca aqui na mão. Sim. Né? Aí não tem a pessoa que tá atrás, né? Que vem aqui, que ela fica, faz assim, faz essa, não sei, mas é muito bom. E é bem seguro, né? É bem seguro. Eu acredito, você tá aqui, deve ser seguro. Cara. a gente vê uma questão muito de... Tem alguns acidentes que aconteceram em Boituva. Sim. Né? Mas na maioria dos acidentes, todos foram saltos solos, né? Tipo, de negligência de quem estava assaltando. Eu sempre fiz, nunca aconteceu. Isso é muito importante. Exatamente, isso é muito importante, né? Tipo, fazer algumas manobras que eles aconselham não fazer e tal. Então, sempre teve essa questão. Pelo menos o que eu verifiquei, assim, não tinha nenhum que foi com instrutor, tal, assim. Normalmente foi solo e de pessoas inexperientes que fez o que não devia fazer. Eu já tô bom nisso daqui. E, cara, é alto, né, mano? Então, a gente nunca é bom o suficiente. Nunca seremos. Exatamente. Exatamente. Uma hora pode falhar. Né? Uma hora você pode dar um tchutchu lá, enfim, pode acontecer um monte de coisa, né? Por isso que é bom com o instrutor. Que não dê tilt com o instrutor, né? Mas tem um dispositivo de segurança. Se chega a determinada altura, se ele não puxa pro paraquedas abrir, o paraquedas abre sozinho. Quem dobrou o paraquedas? Aí foi. Olha lá, eu posso fazer esse questionamento que eu costumo fazer. Ó. Agora eu sei como meus alunos se sentem quando eu falo isso. Olha! Porque tem uma máxima, né? Que você é quem deve dobrar o seu paraquedas. Mas. Como eu pulei com o instrutor, eu prefiro que ele dobre. Porque se eu for... É porque a primeira vez tem que ser ele, né? Mas nas instalações elétricas, por exemplo, aprende-se isso. Meu filho está fazendo eletrotécnica agora. E aí é interessante porque ele vai trazendo coisas que eu vi baralhada de anos atrás. Vou desligar o disjuntor. Foi desligado mesmo? Deixa eu ir lá ver se foi ou não, né? Então tem muito isso. E aí, em filmes você vê. Dobre você o seu paraquedas. Sim, né? Eu acho que quando a gente fala de equipamento próprio, tem que ser você mesmo. Acho que no geral, sim, pela confiança, né? Você não pode... É que assim, confiar a vida em outra pessoa assim, você confiou na sua esposa, né? Confio. Deu certo. Tô aqui. Na época. Pô, não sei hoje. Não, ela não soltaria, não. Ela não soltaria, não, porque vai que ela é presa. Não, melhor não passar por isso. Bom, não pagaria imposto, estaria bem lá, tranquila. Tá dando ideia. Fecha os ouvidos, pelo amor de Deus. Já não vou limpar mais janela do lado de fora lá, porque, tá vendo? Mas vamos lá, agora vamos pular um pouquinho da manutenção. Vamos. E vamos para uma coisa que é muito próxima que você fez também. Você é formado em artes cênicas, você é ator. Tive esse desejo em 1987. 87. Morava num conjunto habitacional. E um tio meu, vou fazê-lo ver, né, esse nosso bate-papo. Por gentileza, também assista, curte e compartilha. Isso aí. Ele já pertencia a uma trupe de teatro. E no final de semana reuniu essa trupe dele e foi fazer a apresentação no terreno da casa de uma tia minha. E eu fiquei assim, maravilhado. E aí, numa conversa, ele perguntou: o que você quer ser quando crescer? Quero ser ator. Para ser ator, você precisa ler muito. E meus pais sempre me cobraram isso. Tá?
Hoje eu não jogo futebol, não empino pipa, porque meu pai dizia, pai, eu posso ir jogar bola? Já fez a lição de casa? Já fez as tarefas de casa? Já. Aqui, pegava o Jornal do Brasil, me dava, lê pra mim aqui e me fala o que você entendeu. Aí eu lia. Pai, tá dizendo aqui. Aí ele pegava o jornal e colocava assim, fala jornal. Porque ele cobrava muito isso, né? Da pronúncia correta das palavras. Pai, está escrito aqui. Ah, sim, está escrito aqui, entendi. Quando eu terminava de fazer o resumo para ele, que anos depois eu falei, pai, tu era um preguiçoso. O senhor queria que eu lesse o jornal para o senhor para poder te dar a síntese da notícia. Quando eu saía para a rua, o dono da bola já tinha ido embora. Já tá à noite. À noite, né? Então, para ler, era fácil. Aí ele me desafiou, esse tio meu me desafiou, me deu um livro, que eu lembro até hoje, e eu compartilhei essa história com meus filhos, com Samuel, caçula. Ele me deu o livro Os Meninos da Rua Paulo. Na época o livro devia ter ali suas 230, 240 páginas. Para um menino de 7 anos, eu li ele em uma semana. Aqui, tio, li. Ah, bacana. E aí no próximo ensaio que eles fizeram, eu fui. Uma tia minha, ela tem uma foto desse ensaio que eu fui, dessa apresentação que eles fizeram. Eu, molecote, apoiado num tablado assim, vendo a apresentação, babando. A companhia, na época, se chamava Companhia Teatral Amadores da Vida. E ali a vontade foi crescendo. Então, na escola, vamos fazer um teatro. Pega o Cleiton. Ah, é o Cleiton, a apresentação. Ah, é o Cleiton. E aí foi indo. Desvencilhamos os nossos caminhos, eu e esse meu tio. Mas eu não perdi o sonho, não perdi a vontade. Meus pais queriam que eu fizesse direito. Eu só fiz errado, porque eu não fui pro lado do direito. E aí, quando eu comuniquei pro meu pai que eu estava fazendo faculdade de artes cênicas, que no final do primeiro ano você faz uma apresentação, né, que seria o fechamento do semestre, convidei meu pai para poder assistir. Porque até então, minha mãe passava pano para mim quando era moleque. Porque quem faz teatro, naquela época, era drogado, era homossexual, era pervertido, então eu não aceitava. Então meu pai, quando dormia... Preguiçoso. Meu pai, quando ele dormia, pós-almoço, minha mãe falou assim, ó, vai. Aí, às 10 horas da noite eu voltava. Ah, porque quem faz teatro vai colocar brinco, vai tatuagem. Colocou. Tatuagem não sei, mas brinco tem. Tatuagem tem algumas aí. Tava certo. Mas isso, enquanto ele falou assim, olha, enquanto você não cumprir as suas obrigações militares, você não usa brinco, você não faz tatuagem. Cumprir minhas obrigações? Brinco. E com uns 22 anos eu fiz a primeira tatuagem. E o teatro ele vem caminhando, assim. Não pude seguir a carreira, por conta das ocupações de família. Mas sempre foi um paralelo. Sempre esteve ali ligado. Né? Então fazia algumas oficinas, apresentava algumas coisas. Tem uma amiga minha, que até aqui no Belém, que insistiu muitas vezes, mas a jornada do Facilities, daquela vida que eu perdi, não permitia que eu me envolvesse com o teatro. Chegou 2020, antes de pandemia, ela escreveu uma peça de teatro onde eu pudesse contracenar com os meus filhos. Uma história de evolução. Então começaria com o Giancarlo, que é o meu filho mais velho, né, e depois, ao passar da história, seria o pai. Foi, então, nada melhor do que as características físicas para poder contar essa história. Veio a pandemia, ficou difícil o ensaio, né, aquela restrição e tal, e acabou não seguindo. E meus filhos também, o Giancarlo não quis seguir com o teatro, decidiu fazer bateria, né, depois foi pro futebol, depois foi pro boxe, agora tá no vôlei. Tá se achando. Mais pro esporte ali, né? Começou na música, mas pulou mais pro esporte, né? Esporte. Hoje, né, a última apresentação que eu fiz em igreja foi com o Samuel, na Páscoa. Então ele tem esse tino para as artes, né? Mas sempre teve, e digo que, como eu te falei, quero largar o Facilities, essa manutenção, e ter essa área de entretenimento. Né? Pegar as músicas, como eu digo,
Tem aquela da Pimpinela, não sei se você conhece. Quem é? Sou eu, diga o que você quer. Sim. Você tem o bar ali e de repente começa o fundo dessa música e os atores vêm contracenando entre as mesas. Interessante, hein? E isso acontecia com uma casa de espetáculos que esse meu tio trabalhava, eu ia com ele, chamada-se Esopo, a Taberna dos Tempos. Fica em Belo Horizonte, no alto de Nova Lima, e ali acontecem as apresentações voltadas para a comédia dell'arte. Porque depois eu li aquele livro e falei assim, você precisa de se introduzir na arte. Então eu fui estudar a comédia dell'arte, o Pierrot, a Colombina, o Pantaleão. Então eu fui ao fundo para poder me envolver com isso, né? Depois disso nós fomos fazendo animações de festas. A altura já começou aí, porque eu praticava perna de pau. Não é aquela que você vai manobrando com a mão, é aquela presa nas pernas. Maluco, eu não consigo andar nem de chinelo direito, quanto mais com a perna de pau. E o descer dessa perna de pau, no meio da animação, era aquela coisa mística. Então marcava-se o ponto, vai ser aqui. Ele dava um sinal com 3 palmas. Então de onde eu estava, eu já me preparava. E ele, o Zé Carlos deve ter aí seus... Eu tenho 1,73. Ele deve ter seus... aproximadamente 1,78, 1,80. De cima de uma perna de pau com 1,20 m da base do pé. Então já chegava a seus 2,5, né? E eu o recebia e colocava no chão, para ele poder soltar e continuar, né? E assim foi, fazer animação de festa. Depois nós apartamos, eu fui fazer animação de festa no frisson do Baby, da família Dinossauro. Eu fazia o Baby, imitava a voz do Baby. Ainda imita? Não, hoje não tem nada. Não tem nada. É o sonho de uma das minhas irmãs. Pô, faz de novo, Faz aí. Não vai, Tenta. Não sai. O sonho da sua irmã. É o sonho dela. E isso foi uma coisa interessante. Nós estávamos num parque. E aí tá tendo lá um concurso. Quem imita? Imita a galinha, imita o cachorro, imita. Uma amiga minha, chamada Tatiana Barreto. Ela foi lá e falou assim, fulano imita o Baby. Tá bom. De repente chamou, quem imita o Baby aqui? Esse aqui. Aí eu fui, imitei, fiz algumas coisas. E eu lembro que ao sair veio um senhor, me deu um cartão e falou assim, amanhã passa no meu escritório. Ele é Otélio dos Reis, o nome desse cidadão. Nem sei se vive mais hoje. E eu fui. Mãe, esse cara aqui me chamou, vamos lá comigo, não sei o que ele quer e tal. E chegou e fez a proposta. Pra fazer animação de festas, eu enfiado dentro da roupa do Baby. Uma roupa de borracha na época. Um calor infernal. E festa de criança tem de tudo. Né? A sorte é que eu era criança também. Né? E depois de mais velho, tentei fazer, mas... É difícil. A voz muda, né? A voz engrossa, né? A voz engrossa. Por mais que eu tenha tentado, não vai mais. Então essa minha irmã vai ficar sem Mas hoje realizar o sonho. você ainda tá no teatro. Hoje eu tô no teatro, como eu falei, apresentamos aí um tema de Páscoa. Essa amiga minha... A Paixão de Cristo, não? Foi... O nome do espetáculo, né? Tá até aqui no Instagram também da igreja, Ele É. Né? Conta a história, né, da vinda de Jesus para a Terra. Então eu fui... representei o papel de Deus no envio de Jesus à Terra. Né? Meu filho foi um dos coadjuvantes lá. Então foi uma história muito, muito bonita. Né? Os jovens se empenharam em fazer, né? Por mais que eles tenham ficado revoltados comigo, porque assim, eu disse no começo que eu primo muito pela perfeição. Então o mais velho deles, o tiozinho, não, tem que fazer assim, é assim, porque tem toda uma técnica, tem toda uma coisa... A gente chega lá. Foi meio carrasco com as crianças. Sim. Mas foi perfeito. Não, cara, o teatro... É porque eu não sei como que tá hoje, mas há uns 15, 20 anos atrás, o teatro dentro de igreja era muito forte. Sim. Né? A gente fez muita peça, sabe? A gente fez Paixão de Cristo, a gente fazia peça de todas os feriados cristãos, vamos dizer assim. Sim. Fazia de Dia dos Pais, Mães e das Padroeiras. Mano, tinha peça de tudo quanto é coisa. Né? E cada ano era... A única que a gente sempre repetia, que não tinha como fugir muito do roteiro, era a Paixão de Cristo. Né? Que a gente fazia toda a parte, desde o lava-pés, né? Horto das Oliveiras, crucificação, né? Todas as etapas da crucificação ali, né? Todas as... Não é paradas, agora me fugiu o nome. Todos os mistérios. Né? Aí, ao final, a ressurreição, tal. A gente fazia tudo. Aí, esse era todo ano.
era a mesma, Era a né? mesma. Assim, a gente foi melhorando algumas coisas, mas sempre era a mesma. Mas é muito bacana que muitas amizades saíam daí, né? Sim, então, tipo, sim. muitas pessoas, muitas amizades. Sim. Você permeia profissionalmente para todos os lados, né? Todos? Bastante, né? Vamos lá, bastante. Já fiz de tudo um pouco. Quais são os maiores BOs? O Facilities. O Facilities ele envolve portaria, segurança, limpeza e manutenção. Recepção. Cozinha, Qual que dá mais BO? Qual que dá mais problema? Depende do cliente. No geral, vocês falam assim, os que dão os problemas mais engraçados, ou vocês falam assim, não acredito. O problema mais engraçado? Sempre manutenção. Sempre manutenção. Tem algum Sempre assim que você manutenção. lembra de... Assim, fala, esse daqui... Foram 3. Vamos colocar Conte 3. os 3, pode Vamos contar colocar os 3. Né? Nós tivemos um fato no último shopping center, para onde eu passei. Plena 2 horas da tarde, alguém grita e fala assim, olha, tem um cheiro de queimado. Existe todo um código para se usar no rádio, né? E o certo na época seria, né, o acionar que existe um QRU na cabine primária, fazer um QTI com brevidade. Né? Mas aí quem pegou e falou assim, ó, pessoal, tá pegando fogo na cabine, precisa vir para cá urgente. E o rádio é aberto, então você está circulando, todo mundo ouve, cliente ouve e tal. E de fato foi um dos transformadores que estava incandescente. Literalmente pegando fogo. Da cabine primária. Da cabine primária. Meu pai. E nós havíamos recém assumido a gestão daquela operação. Ninguém conhecia nada. Vai entrar com o pé direito, né? Daí veio um auxiliar de eletricista, que nós absorvemos da antiga companhia que estava, e ele chegou e falou assim, senhor Tejada, posso fazer? Mas ele era aquele patinho feio da operação. Ninguém botava fé, né? Ninguém botava fé nele. E eu falei assim, cara, e aí? Já pegou fogo mesmo? Vai lá. Ele colocou a vestimenta. Até para colocar a vestimenta ele era atrapalhado. E aí ele fez as manobras de reversão, nós conseguimos tirar o circuito. Tentamos manobrar o que deu de carga, né? E aí tocamos a operação por partes, até que chegasse meia-noite a gente conseguisse fazer a instalação de um novo equipamento. Essa foi uma. Em 2017 teve outro transformador. Rapidinho. Pessoal, QRU problema. QTI vai até lá. Então, se vocês ouvirem no rádio do shopping center qualquer coisa que esteja relacionada a QRU, saiba que pode ser o quê? Algo pegando fogo, né? Coisa boa não é. Então, prestem atenção nos radinhos dos seguranças, dos bombeiros. Ouviu QRU? Corre, que é BO, hein, mano? Nem sempre. Se eu ouvir QTO assim, o cara só tá indo no banheiro, né? A melhor parte, que todos gostam, que é o QSJ. QSJ, né? O salário, né? Então, QRU corre, hein? QTC, ó, preciso de um QTC com brevidade, ó. 2 coisas. Ou é um problema grave ou o cara vai tomar uma rabada. Ou vai ser demitido. Ou vai ser demitido. Não, demitido é se for no finalzinho do expediente, né? Que espera terminar o trabalho pra acabar pra mandar embora, né? É muito injusto. Então, rapaz, eu tenho uma experiência com isso. De mandar ou de ser... Mandei no horário, né? Precisa dispensar o cobrador. E eu sempre achei injusto você usar da mão de obra do recurso, sabendo que você vai desligá-lo. É terrível. E eu cheguei, né, às 9 horas da manhã, o cara já tá aqui. Fulano, vem até a minha sala, veio à sala. E, bom, a companhia decidiu que não precisa mais de seus préstimos. Tá aqui. Só aviso. Esse cara foi embora. Ele foi nessas praças da vida, nos trouxe um atestado retroativo. Ele falou, olha, o senhor Tejado, você não pode me mandar embora porque eu estou afastado por 60 dias por um problema de coluna. Então, esse atestado retroativo. Porque ele havia ficado sem justificativa para a empresa. E quando ele voltou, no dia que ele voltou, vamos desligá-lo. Mas ele não deu justificativa. Porque eu esqueci de trazer o atestado. Então teve que fazer toda a reversão, já tinha todos os cálculos feitos, teve que desfazer tudo. Mas esse cidadão, usando de má fé, estando afastado, não poderia estar trabalhando. Sim. E essa companhia, ela atendia uma instituição financeira que tomava serviço de uma prestadora de ar-condicionado.
E esse cara tá fazendo bico afastado lá. Aí, toda vez que chega um profissional na agência do banco, eles ligam para o departamento dessa companhia. Fulano está aqui, ele pertence à grade de colaboradores? O meu gestor, na oportunidade, me ligou, me chamou, na época me chamou Nextel. Tejada. Fulano que deu aquele BO, qual que é o nome dele? Eu falei, esse. Tudo que eu precisava de saber. Era o fulano que estava afastado, prestando serviço para a agência. Então a gente conseguiu reverter, nesse caso, a demissão dele com problema de... Se fosse um pouquinho mais a fundo, dava até pra meter uma justa causa, né? Entendeu? Se quisesse ali. Mas teve essas coisas. E incêndio. Nós tivemos um princípio num outro shopping, com um transformador também. Tá? Eu dizia agora, na atual companhia que eu trabalho, que me segue isso. À noite, eu estava dormindo e o plantonista nos mandou um vídeo. Primeiro ele me ligou, seu Tejada, eu vou te mandar um vídeo aí. Porque em artes cênicas a gente aprende que o espetáculo começa quando as cortinas se abrem. Uhum. Né? E no shopping, ao contrário, o espetáculo da manutenção acontece quando fecham as cortinas do shopping. Você não vê ninguém trocando lâmpada ao meio-dia no shopping, você não vê ninguém limpando o ar-condicionado ao meio-dia no shopping. É à noite. E à noite, onde está o gestor? Está em casa. E as dúvidas começam que hora? A partir das 23. Tá? E eu vou mandar um vídeo para o senhor e dá uma olhada aí. O transformador estava roncando, assim, uma altura surreal. Levantei, botei minha cirola, meu bonezinho de Mario Bros e fui para lá para acompanhar. Identificamos que estava tendo uma falha e tal, precisa de feita a manobra. Aciona o cliente, vem todo mundo, monta um comitê de crise, vamos fazer e tal, e toma essas ações. Perfeito. Isso demorou-se 15 dias para fazer essa troca. De hora em hora tinha que ter alguém lá para poder ver se o transformador estava ruindo ou não, se estava fazendo alguma coisa. Se já estava pegando fogo ou não. E os colaboradores usavam da prerrogativa de rejeitar, né? Porque, portanto, põe a vida em risco. Sim. E de fato, né? Entendeu? E quem vai? O gestorzinho lá, né? O Que só fica Severino? o que só fica no ar-condicionado lá, mandando, não é? Então, muitas vezes, né, a gente acabava indo para poder fazer essa observação. Né? Mas a operação, de fato, foi um aprendizado. Né? Você trocar um equipamento aí com suas quase 3 toneladas para descer no braço para o segundo subsolo de um shopping, onde não entra caminhão, não entra guindaste. Uma operação de guerra. Começamos aí às 23 horas e terminamos às 5 horas da manhã. Esse não pegou fogo? Esse não pegou fogo. E em dezembro do ano passado, eu estava de home office. E me toca o telefone, meu atual gestor. Cara, eu sei que não combinamos que você iria pôr a mão na massa. Mas aconteceu, Hotel X está sem energia, o gerador não entrou, a Eletropaulo está fora. Tem como dar uma olhada? Coloquei de novo a minha cirola, meu bonezinho de Mario Bros e fomos para lá. Havia queimado uma das bobinas do transformador. O hotel estava 100% ocupado, com seu espaço de eventos 100% lotado. Nossa! E aí faz-se manobras, faz-se todo todos os cálculos para poder tentar reverter, diminuir carga, espera o gerador resfriar. Identificou-se essa queima e fizemos a compra de um outro equipamento, avaliado em mais ou menos R$100 mil. Só pra... Veio na cabeça aqui. Não é querendo botar pânico em ninguém, tá? É porque eu tava lá? Não é. Mas o transformador podia pegar fogo? Bom, não, do primeiro pegou fogo, não. Desse último não tinha... Não tinha. Ele queimou tá. mesmo. Ele só queimou. Ele só queimou. Tá. Não pegou porque fogo. eu tô pensando aqui, eu falei assim, imagina só. Pode pegar fogo, só que tá tendo evento. O que a gente faz? Paga pra ver? Não, mas nesse caso ou você tem o gerador. Caos? Não, nesse caso você tem o gerador. Então... Que aí você elimina esse equipamento e toca com o gerador. Tá. Então... Que foi o que nós fizemos. Eu já tava começando a ficar assustado aqui. Falei, ixi Maria, mano. Cara, você é o cara da segurança, tá assustado, pô? Tá maluco, mano. Gerador, imagina. O bagulho começa a pegar fogo. Vou fazer o quê? Vou fazer igual o rapaz do shopping. Tacar água no óleo. Meu Deus. Pois é, cara. Água no óleo. Rapidinho. Pessoal, por favor. Pegou fogo na panela com óleo. Joga água não. Tá? Óleo e água não se mistura com fogo, pior ainda, né? Teve isso na praça de alimentação. Como que foi essa do shopping aí? Meio-dia, praça de alimentação lotada. E já para perceber, é sempre quando tá cheio, né? Quando tá cheio, porque senão não tem emoção. Nunca quando tá vazio, não né? Não tem emoção.
E a questão do QRU. Ouvimos aí, libera o canal, então ninguém conversa, fica só a segurança falando. E acionaram, né, o código lá, né, o meu codinome era M1, que é o primeiro da manutenção, né, QTI com brevidade na parte de alimentação. O M2, que era o meu supervisor, que estava comigo, com brevidade na parte de alimentação. Chegamos lá, a fritadeira, alguém deixou ela fora do controle, que o indicado é 180 graus. Ah, mas eu esqueci de gravar e põe no máximo. E esquece de voltar. A hora que foi colocar o salgado, não lembro o que foi. Né? E aí a pessoa, qual que é o ímpeto dela? Jogar água. Fogo, água. Espalhou aquilo ali. Né? Então, nesse momento, os bombeiros desceram a lona dessa loja, né? Que dá de frente para a parte de alimentação. E eu lembro que foi aproximadamente uns 19 cilindros. Nossa. De extintor. Então é que já tava fugindo um pouquinho do controle. Sim. Já, né? Porque já não era mais tão só um princípio ali, né? Mas é aquela coisa, os primeiros cilindros que foram usados não eram os adequados. Então você acaba jogando e propagando. Foi de água. Foi jogado de água, não, né? Eu quero acreditar que não. Não, se propagou foi o de água. Que se fosse o CO2 de pó químico, não propagaria. Não propagaria. Essas são as... Eu falei, o perigoso é gostoso. Embora eu não escolha isso, mas tá incutido dentro da profissão. Né? É dentro assim, né? Sabe? É pra manter a adrenalina em dia. Sim, sim. Né? Pra não ter um burnout, né? Tem que ter um contraponto. Né? Tem que ter, falar assim, não, sentir vivo ali, né? Sim. Sentir vivo, aquele calor. Não, mas depende do calor. Né? Nesse daí não foi legal, não, né, cara? É porque outra coisa também, incêndio é uma parada que a gente... ficou muito fácil de falar de incêndio. E todo mundo pensa, pegou incêndio é só sair correndo, coisa parecida. E não é bem por aí, mano. O incêndio, ele começa a pegar fogo aqui pouquinho, do nada ele se alastra, Sim. a gente perde visão, fumaça tudo, né? A gente não consegue respirar, né? É um calor infernal, então é muito perigoso, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado. E essas questões que eu até falei assim, ainda bem que tinha pessoas competentes para apagar o fogo. Aí na hora que você falou, foi 9 cilindros? 19 cilindros. Peraí, alguma coisa de errado já não estava certo. 19 cilindros. Né? E, cara, é perigoso. Então, pessoal, mais uma vez, viu? QRU e brevidade, ouviu no radinho, não importa o que você esteja fazendo, saia fora. Saia fora porque é BO, né? É bom tomar atenção. Mais uma profissão, Uber, né? Você trabalhou de Uber quanto tempo? Uber, foram 10 meses. 10. É gostoso trabalhar de Uber? Cara, Tem gente que ama e tem gente que odeia. Durante a pandemia, o cliente que eu prestava serviço, eles nos proporcionaram a segurança de ir trabalhar de aplicativo. Então foram quase 2 anos, todo dia de aplicativo. Eu digo que eu não contraí Covid porque eu estava num lugar mais seguro. Porque o cliente que eu atendia na época tinha 9 andares. E desses 9 andares, nós éramos em 25 pessoas. Então, assim, não tinha Covid ali. Né? E você vai especulando com os motoristas. E aí, cara, como é que é essa vida? Como é que é? Você tem o sincero e você tem o mais sincero. E muitos deles falam assim, cara, eu tenho 3 carros na praça, só com o dinheiro do Uber. Não, aqui eu tiro por semana 4 mil reais. Bacana esse negócio. Então, falei, bom, vamos fazer o seguinte, vou experimentar. De fato, você tem o melhor do Uber, você tem autonomia. Né? Não quero trabalhar agora, não quero. E por eu ter sempre prestado serviços paralelos, então, uma corrida ou outra, vai atender aqui um chuveiro, virei marido de aluguel, então troca um chuveiro, troca um corinho, faz uma corrida, e assim ia. Mas não se ganha muito. Aprende-se muito, porque aí a gente acaba virando meio que psicólogo. Né? Então você ouve muitas histórias, né? E tem os piores passageiros, que é aqueles que não falam contigo. É ruim quando não fala? É muito ruim. Aquela questão de carga negativa, você sente. Lembra do burnout, trapézio travado? Você tem alguém sentado atrás de você, que você não sabe o que a pessoa está fazendo, e muitas das vezes eles sentam atrás do banco do motorista. O que é indicado pelos técnicos, pelos especialistas de segurança, você tem que sempre sentar no raio de visão do motorista para você ver o que ele está fazendo, para você ter tempo de reação. Né?
E não, o cara senta atrás de você. Você não sabe o que ele tá fazendo. Aí você fica assim, o que tá acontecendo? O que ele tá fazendo? E aí? Eu lembro que segunda semana eu comprei um espelhinho a mais e coloquei a coluna contrária. Eu falei, não vou ver o que essa pessoa tá fazendo. Então assim, não conversa, você não sabe o que está se passando. Eu tinha toda uma técnica para poder receber meus passageiros. Sempre com um sorriso, sempre com um bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer, seja bem-vindo no meu carro. Tem preferência de alguma rádio? Quer ouvir algum tipo de música? Então, sempre o telefone conectado. Uma playlist disponível de vários estilos, exceto funk, que eu não conheço. Uhum. Então, me fala o que você quer ouvir que eu ponho. Era assim. E uma vez eu peguei 4 adolescentes. Às 11h30 da noite. Encaixaçado? Até que não. Mas eu peguei num ponto que era meio estranho. E estavam com 3 paradas. Aí eles começaram a conversar e de repente pararam. Os 4 pararam de conversar. O que estava na frente comigo, os 3 estavam atrás. O coração gelou. É agora. Falei, é agora. E eu olhava pelo retrovisor, estavam todos eles de cabeça baixa. Aí a primeira passageira que eu fui deixar ela foi numa rua sem saída. Quase uma casa de vila. Eu falei, cara, é agora. É agora que vai. E aí comecei a orar, eu comigo, e agora que vai. Aí desceu e falou assim, daqui a pouco eu encontro vocês. Eu falei, não foi agora, vai ser na próxima esquina. O caminho, eu tinha que fazer o caminho de volta quase todo para deixar o segundo passageiro que ia descer. Eu falei, por que não deixou ele lá já? Fez assim. E aí voltamos. Quando esse desceu, eu não sei se eu ficava aliviado ou ficava mais preocupado. Falei, pronto, agora são só 2. E foi assim a viagem inteira. Não aconteceu nada. Eu nunca trabalhei com numerários, com dinheiro dentro do carro. Uhum. Sempre pelo aplicativo e pelo cartão. Porque eu tinha essa preocupação. E quando desceu esse último jovem, desliguei o aplicativo e falei, vou para casa. Você volta derrotado, não sabe o que vai acontecer. Uhum. Não vai acontecer. E uma outra corrida que essa me deixou bem mais preocupado do que a dos adolescentes. Uma pessoa entrou. Isso para os lados de Santo Amaro. E no meio do caminho ela desceu. Falei, moço, posso confiar um negócio? Posso confiar no senhor? Eu falei assim, pode. Tô indo trabalhar, eu preciso que você leve minha irmã embora. Tá bom. Quando eu levantei o olho para ver, era uma criança, adolescente especial. Cara, é louca. Como assim? Como assim? Você não pode fazer isso, moço. Não fala, né? Assim, não sei como conversar. Tá. Aí, bom, vamos lá. E aí o tempo inteiro a direção, aqui no volante. Porque aí eu fiquei preocupado. Assim, não sei se vai me estranhar. Não sei qual que é o comportamento. Eu não sei qual que é o plano dela, se vai se atirar. Então o tempo inteiro com o dedo no botão para travar as portas, para não descer. Uhum. E quando eu cheguei no destino, aí sim, abriu a porta. Aqui abriu a porta. Eu falei, não, e eu buzinando, ninguém vinha para receber a pessoa. Eu falei, e agora? E descendo e caminhando. Eu falei, você tem uma instrução que você não pode pôr a mão no passageiro, né? Eu falei, e aí, o que eu faço? E fica aí, de repente me sai alguém lá de dentro com fone. Eu falei, cara, como é que você está esperando uma pessoa dessa importância, né? E está desligado da vida. Não, mas o interessante nisso tudo, eu posso confiar em você? Não. Como se a pessoa que não fosse confiável olhava assim, não, moço, você não pode confiar em mim, né? Eu não sou uma pessoa confiável, né, mano? Então, assim, essa foi uma... E como eu falei da questão de ser psicólogo, tem uma certa vez que uma passageira entrou, eu estava ouvindo um louvor, essa mulher entrou e começou a chorar. E chorou a viagem uns 15 minutos. O tempo inteiro. E aí? Tá passando mal? Tá? Precisa de uma coisa? E... Senhora, tá tudo bem? Senhora, tá tudo bem? Senhora, tudo bem? Eu falei, cara, e aí? Vai infartar aqui dentro do carro, não sei o que tá sentindo. Aí quando ela desceu, ela falou assim, olha, eu precisava do Senhor. O que eu queria ouvir, eu ouvi aqui no carro do Senhor. Bem, então assim, cumpria, porque dentro da minha fé, assim, eu quero ser usado, eu quero fazer o bem. Uhum. E assim eu fazia. Então essa foi uma. Numa outra,
eu senti uma desconfiança na corrida. E aí eu falei, cara, e aí? Era dentro de uma comunidade, eu não tenho nenhum problema. Eu vivi uma época da minha vida dentro do Heliópolis e eu quebrei aquele preconceito, aquele paradigma, assim, não, aqui não presta, aqui não vale. Eu digo para você, quando eu me divorciei, o primeiro lugar que eu pensei em morar foi lá. Né? Mas o tipo da corrida, o lugar onde era e o horário, porque eu deixava para fazer as corridas, esse tipo de corrida, terminava assim às 11, foi 11h30, eu paro. Essa calhou 11h30. E o lugar, eu falei assim, cara, não é legal. Aí parei uns 200 metros antes e fiquei olhando, fiquei observando. Aí, pelo aplicativo, se movimentava, a pessoa se movimentava, e ali eu falei, e aí? Posso cancelar? Estou precisando de dinheiro. Posso cancelar? Estou precisando de dinheiro. Mas vou, não vou, e você fica naquela insegurança. E aí, quando for a questão da crise de ansiedade, você começa a sentir... cara, de repente, a pessoa cancelou. Eu falei, bom, eu precisava do dinheiro, já ganhei parte do dinheiro, não ganhei a corrida toda. Então, tem isso. Me perguntaram se eu voltaria a fazer. Eu falei, cara, é interessante. Hoje não como fonte de renda. Talvez aí para fazer um laboratório, porque aí se for desenvolver algum personagem, você tem bastante histórias. Você ouve muita história. E uma pergunta que não quer calar. Diga. Ganha-se 4 mil por semana? Perde-se 4 mil por semana. Porque, cara, o que a gente escuta muito isso. Eu não cheguei a fazer, né? Mas um amigo meu, ele fazia. Ele fala assim, mano, todo mundo fala que ganha. No começo, ganha-se mais. O aplicativo, ele te apoia. Que as corridas vêm boas, né? Sim. E depois... O que acontece? Eu, quando fui me aventurar nessa profissão, eu loquei um veículo. Aí tem que trabalhar ainda. Aí você tem que trabalhar. Né? Mas eu lembro que eu assisti uma palestra e eu tive um colaborador num dos times por onde eu passei. Ele trabalhou nos Estados Unidos por 4 anos. Quando eu conheci, Paulo Henrique. Quando eu conheci, ele me contou um pouco da história dele. Ele falou que lá nos Estados Unidos ele comia Burger King. Trabalhava 18 horas por dia. Por ser imigrante, cara, você não pode ficar dando sopa. Vou fazer o que na rua? E lá eu ganho por hora. Então, vou trabalhar. Então, a 99 centavos de dólar, o Burger King já estava assinado. E aí, nessa palestra que eu ouvi, o brasileiro sai daqui para trabalhar nos Estados Unidos 18 horas. Quando ele vira motorista de aplicativo, é cansativo, me mato. Vamos fazer a conta. Quantas horas você trabalha em CLT? 8 horas com uma de descanso. Voltar a São Paulo. Qual que é a sua jornada de deslocamento? Muitas vezes 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Quantas horas você ficou fora de casa? 16 horas. E você vai para o aplicativo, você quer trabalhar 8 e quer ganhar os 4 mil. Então não funciona. Então, essa regra funcionava para mim. Mas até você acertar o macete, a veia do negócio, você pena um pouco. E aí, além do aluguel do carro, eu tenho as minhas atribuições com meus filhos. Então você precisa ter um aluguel, tem as atribuições dos meus filhos e tem o meu sustento. Tem o aluguel, a gasolina. A gasolina que você tira do aplicativo, mas quer queira, quer não. Na época, nós estamos falando de gasolina aí a R$5. No trânsito de São Paulo. São Paulo, terrível. Então, assim, aventurar, prefiro trabalhar com torre do que ser motorista de Uber. É mais seguro, não é? É mais seguro. É mais seguro. Mesmo com o braço dormente. Não, né? não. Mas nessa linha de trabalhar com torre, por exemplo, é exaustivo. Você tem quando fala em segurança também, algumas delas na época praticavam o que chama-se de sobreaviso. A empresa te paga X para você ficar à disposição dela. Mas você trabalha o dia das 8 às 17h48, você tem uma rotina de manutenção para fazer. Às 18 horas começa o seu plantão e vai até às 7h59 do outro dia. Mas você está de sobreaviso. Então deu 17h48, você para o que você está fazendo, direciona a sua casa. Nesse meio tempo, pode acontecer alguma coisa, eles vão te acionar. Você vai lá e
faz atendimento. Volta para casa, o reloginho continua contando, né, e assim vai. Então, quando eu falei, né, que atrapalhou muito a minha vida, eu lembro que um dos aniversários da moça foi: só vou dar um apoio a um colega, que ele precisava de colocar um gerador portátil em uma estação dessa. Isso era 5 horas da manhã. O aniversário dela era naquele dia. Eu voltei para casa às 23h30. E era só dar um era apoio. Só dar um apoio, né? Mas aí vai pelo dinheiro. De fato, ganhava-se bem, né? E então, aonde acontece? Sempre fiz, não vai dar nada. Não tô cansado, não. Já virei à noite. Porque muitas vezes eu ia para casa, tomava um banho, tomava um café e eu tenho que trabalhar. Fiz o plantão a noite inteira, eu tenho que trabalhar. Então, tá chovendo agora, época de eventos, a área de estádio não pode ficar sem cobertura do celular. Então, cara, caiu, você tem que estar lá. Né? Foram boas. E é sempre aquele... É o último parafuso. É o último né? parafuso. Mas, assim, né? Normalmente, boa parte dos problemas ocorre no último, né? No último. Né? Vou fazer a última corrida. Bate. Vou apertar o último parafuso. Cai. Né? Assim. É a última lâmpada que eu vou trocar. O braço dorme. Eu tô com o braço dormente na cabeça ainda aqui. São 45 metros, cara, é muito alto. É muito alto, cara. Os 45 já é muito alto, aquela coisa na cabeça. Mas na torre, quais são as coisas boas da torre? De trabalhar na torre? Fora a parte financeira, que realmente paga-se bem? Na época pagava-se. Assim como toda profissão, assim como toda área, hoje ela está prostituída. Por quê? Terceirizou-se tudo. Tá? E aí hoje, né, vamos colocar assim, na época era denominado técnico de infraestrutura. No meu caso, especializado em climatização e energia. Tá? Então, ganhava-se aí um salário... Eu estava precisando. O salário era de R$ 878,90 aproximadamente. Que ano? Isso nós estamos falando em 2009. 2009, o salário mínimo devia estar o quê? Uns 700, 600 por aí, né? Quando me ofereceram esse salário, eu falei: cara, isso é louco. Deixei uma companhia, ganhava R$ 2.600 para ganhar 800. Né? E aí, hoje, meu brother, meu amigo, também contraiu burnout. Ele foi pior porque ele teve, né, erupções cutâneas, tá tomando medicamento tarja preta hoje. Dessa época? Ele pegou da companhia de onde me desliguei pro burnout, ele também contraiu burnout. Na mesma companhia? Na mesma companhia. Companhia boa. Porque quando eu decidi regressar para São Paulo, o meu gestor falou assim: cara, tudo bem, eu vou te repatriar, mas você precisa de colocar alguém de confiança aí. Eu falei: cara, quem que eu tenho de confiança? Aí me veio na cabeça: Leonardo me admitiu para telefonia e me ofereceu esse salário. Eu falei: cara, você é louco, você está falando com um técnico, eu vou embora. Ele falou: calma, deixa eu te explicar. Aí ele falou: cara, você vai ganhar esse na carteira, você tem o sobreaviso, na época R$600. Eu falei: por dia de sobreaviso? Não, por mês. R$500 um mês fechado, mais a hora extra. Então você recebeu um chamado, você vai ganhar mais a hora extra. Vai ter o carro da empresa, à vontade. Vai ter um telefone, à vontade. Um laptop. Bom, cara, as comodidades somam. Dava-se para tirar aí por mês aproximadamente R$1.700, R$1.900. Falei: cara, eu vou arriscar com você. Entrei para trabalhar com ele, formamos uma parceria bacana. 3 meses depois ele saiu da empresa. Eu falei: filho da mãe, cara. Jogou a bucha para mim. Ele saiu, maravilha. E aí, quando veio a próxima empresa, porque teve a sucessão de contrato, aquele 878, eles jogaram para os 700. Foi pro salário mínimo. Entendeu? E então nós, de categoria, não aceitamos. Mas tem lá, né, tem nessa área o que chama-se de zelador. É o cara que faz a roçagem, que faz pintura e tudo mais. Não é que ele seja desqualificado. Ele tem menos conhecimento. Né? Aí você oferece para ele e fala assim: olha, você quer ser técnico? Quero. É um pouquinho mais. Você ganha 500 conto, vou te dar 700. Vou para você como técnico.
Ele não assina documento, ele não tem responsabilidade técnica, só tem o nome de técnico. Vai ganhar 200. Vai. Na próxima sucessão de contrato, aquele técnico, né, o formado, já não tem mais como competir com esse. Uhum. Né? Porque aí o técnico era o jardineiro, o zelador, e aí o último zelador ele já virou técnico, esse outro virou analista, e então sucateou Ô, na moral, cara, uma empresa que paga um salário mínimo pro cara subir a 100 metros de E altura... não tem periculosidade, né? Porque a altura não tem Não periculosidade. tem, não tem. Vá pro inferno, mano. Sobe você lá, arrombado. Porra, mano. Ter coragem de pagar um salário mínimo Na época era. pro cara subir a 100 metros de altura com uma bota lixo, que ferra o pé do candango lá, né? Com cinto de segurança, que às vezes nem pro peso dele é, e ainda acha que tá pagando bem. Ah, pá, merda, rapaz. Sobe você, parça. Não sobe. Lembra, Não sobe, lógico que não. lembra que eu te falei? Nós tínhamos um técnico de segurança. Não vou me recordar o nome dele. Adriano. E Você ele... fez umas cagadas, viu, Adriano? Não tá mais entre nós. Não cara, tá mais entre nós. Mas você fez umas cagadas, não virou santo, não. E não acompanha de perto. Acompanha. Então, muito das imprudências, como nós falamos no começo, o técnico não tá lá Uhum. para observar. Né? E aí você acaba virando um hábito. Porque se ninguém me corrigiu, é hábito. Exatamente. É vício. Tá mais fácil. Mais fácil. Né? E coloca-se em risco mesmo, né? Sim. Coloca-se de fato em risco. Quando eu falo, é porque assim, realmente, cara, infelizmente, muitas profissões que são perigosas, mas não tem periculosidade, porque não entra na NR, né? Muitas perigosas que outras pessoas não fariam, eles pagam um salário de miséria, cara. Sim. Então, assim, é complicado. É um salário que jamais eles aceitariam para fazer aquele serviço. Aí você Né? acaba tendo os acúmulos de funções. Né? Porque já que não tem, existe um parênteses, o acúmulo de função. Eu vou pagar para ele 20% Uhum. do acúmulo de função. Mas o quão acumulado já está as atribuições dele. Ele faz o serviço de 2, 3. Né? Então ele não triplica o salário. Paga 20% a mais ali e tá Só tudo porque certo. eu dei a ele um título, você vai ser técnico. Né? E ele assume. É isso que a gente reclama mesmo. A gente reclama, não é que é questão de ser preguiçoso, não. A gente quer ganhar pelo que a gente trabalha. Claro. Né, cara? Claro. Colocando a vida em risco. Cara, eu achava de verdade que... empresa... Espero que um dia faça greve tudo, pare tudo pra vocês verem. Não funciona. Não Binho, funciona. Se parar tudo, não... Por quê? A Caramba. classe é uma classe desunida. Em uma dessas passagens por telecomunicações, o time recebeu, os seus benefícios estavam faltando. Hora essa não era paga, o sobreaviso vinha faltando, mas na posição que eu ocupava naquela oportunidade, o meu vinha até a mais. Eu tinha as minhas liberdades dentro da companhia, não era tolhido. Né? Mas por ter uma influência, a pessoa juntou, Tejada, vamos fazer greve? Falei, cara, mas greve por quê? Ah, meu convênio tá uma merda. Na época eu era analista, eu tinha uma classificação do convênio diferenciada da deles. Uhum. Falei, cara, o meu funciona. Ajuda a gente aí, porque se você colocar o nome, os caras vão ficar com medo. Beleza. Vou entrar nessa bagunça com vocês. Aí fomos pro sindicato. Domingo, 0 hora, começa a greve. Pessoal, estamos de greve. Vamos parar os carros tudo ali, na BRN. Um enfileirado atrás do outro, ninguém trabalha. Beleza. Mas sempre tem aquele supervisor que liga e fala assim, você quer meu galho aí não? Rapidinho, só para atender o chamado ali. O cara acaba indo. Aí quando você faz a reunião, faltando 2 aqui, cadê? Aí caga tudo. Estão atendendo o chamado. Aí por eu ter essa influência, eu ligava pro time de helpdesk e falei, e aí? E eu tinha acesso à ferramenta, eu monitorava como é que estava o índice de falhas. Cara, mas normalizou do nada. Fulano não está aqui. Beltrano não está aqui. Então o time é desunido. Não tem isso. Então não adianta, vou fazer greve. Não adianta você fazer... Quando não se junta todo mundo. Né? Igual, por exemplo, quando tem greve do metrô. A greve do metrô, pra mim, tem que parar. É porque não pode, né? A lei não deixa. Mas greve tinha que ou parar tudo... Ou baixar a catraca. Ou baixar a catraca.
Porque quando vai lá e faz greve, deixa 70% lá, ou 30%, não sei quanto que é não me recordo, uma parte funcionando, quem se ferra é quem usa o transporte. Ah. Pra mim é o seguinte, ou baixa as catracas, ou para tudo. Mas quando para tudo, é tudo mesmo. É metrô, é trem. Por quê? Porque o chefe fala assim, mas o trem parou, mas o ônibus está funcionando, vem de busão. Aí quem se lasca, quem usa o transporte. Nisso acho que é um pouco parecido, né? Para uma galera. Alguns vão lá e abrem, fazem as coisas, eles já se tornam mais queridinho também, né? Quer ver um exemplo disso? Quase aconteceu. Maio de 2018. Greve dos caminhoneiros. Greve dos caminhoneiros. Cara, todo mundo parou. Sim. Não tinha combustível, não tinha nada. Foi... Mas o que acontece? Você tem os oportunistas. Uhum. Sempre tem um espertinho, né? Segunda vez que isso se repetiu. Abril de 2020. Pandemia. Tudo. Eu confesso que por eu estar indo trabalhar, eu fui usar o metrô. Você num vagão, contar 6 pessoas num vagão, em São Paulo, dava a sensação de estar andando na cidade fantasma. Ninguém na rua. Cara, passou 3 meses, você já começa a ter. Não nego pra você que eu frequentei bares e restaurantes nessa época com meia porta, com a mesa escondida atrás do banheiro. Né? Então, não existe essa adesão, essa união. Eu vou falar pra você, na pandemia, cara, eu tenho, minha mãe já tem uma certa idade e tal, então eu pude fazer home office, né? A gente dava aula remoto. Então eu não saía. Né? No começo eu nem ia pra casa da Maiara e tal. Depois, assim, sair era só entre ir pra casa dela e pra mim e de volta. Mas, por exemplo, pra bar, pra nada. Aí veio a vacina, né? Eu fui lá, vacinei e tal, tudo mais. Vacinou mesmo? Vacinei. Acredita nisso? Acredito. Né? Tomei a vacina. Primeiro boteco que eu fui, peguei Covid. Eu peguei depois de ter tomado as 3 doses. E eu fiquei exposto, porque eu fiquei trabalhando todos os 18 meses do começo da pandemia. Eu fui pegar depois de ser vacinado. Porque quando depois foi vacinado também a galera abriu mais, né? Então, se bem que antes da vacina também, uma maior galera não tava nem aí. Não. Né? Não, mas eu acredito na vacina sim, acredito porque, por exemplo, cara, a gente tomou vacina desde sempre. Né? Por exemplo, a gente tomou vacina de aquela... não vou lembrar o nome lá da paralisia infantil, que foi erradicada no Brasil. Né? Sarampo... sarampo não, rubéola? Acho que rubéola tinha sido erradicado no Brasil. Aí quando surgiu-se esses movimentos anti-vacinas, aí começou a dar merda de novo. Por que eu digo da questão de vacina? Aí é onde os mais próximos falam que eu sou Como é que é? Eu sou revolucionário. Em tese, a ciência diz que para um experimento ser provada a sua eficiência, a sua eficácia, tem que ser testado 5 anos. Sim, certo. Como é que a vacina, com 60 dias, ela saiu? Mas vamos lá. Hoje a gente tem tecnologia e inteligência artificial que consegue entender mapear todas essas questões. Então a gente tem uma tecnologia que ajuda. Por exemplo, quando a gente ia ligar um computador, demorava 10 minutos. Até mais. Hoje, em 5 segundos, um computador já se liga. Então, acho que a tecnologia foi melhorando, né? A evolução médica ela foi melhorando. Eu acredito realmente que, por exemplo, o maior problema da rapidez, né? Que foi uma questão super emergencial, Sim. né? São as possíveis sequelas que poderiam causar, né? Que aí é um estudo que vai demorar muitos anos. Mas só que eu acredito que sem a vacina... Né, morreriam, que eu acho que morreu mais de 700 mil pessoas. Né? Eu acho que teve muita subnotificação. Muitas pessoas morreram como indigente e foi subnotificado. Né? Então, assim, eu acredito que morreria muito mais pessoas. Acho que, inclusive, a gente retardou muito. Né? O Brasil retardou muito, demorou muito para iniciar a vacinação por conta de questões políticas. Sim. Questões políticas, né? Então, cara, eu sinceramente eu acredito na vacina sim, porque eu acho que as pesquisas são muito avançadas hoje. E essa questão do tempo, né? Claro que tem que ter para inúmeras situações, mas a questão para encontrar, eu acho que sim, pela situação que estava. Não, por que eu falo que eu sou revolucionário? Poucos lembram que anterior à divulgação
da pandemia, saiu uma matéria no jornal que a China estava pesquisando a vacina para a AIDS. O que hoje, não sei hoje, mas assim, né, na década de 80, quem tinha AIDS, qual que era o maior medo deles? Contrair uma pneumonia. Que no caso do HIV da AIDS, qualquer doença ela pode ser muito grave quando não cuidada, né? Mas, assim, a maioria dos que se foram, os famosos que se foram, pegou uma pneumonia. Até ser declarado que estava. E eu vi, não sei se foi não lembro qual foi a revista, qual foi o canal que eu vi, que estavam pesquisando. Coincidentemente, o pesquisador veio e falou assim, aconteceu algo de errado, esse cara sumiu, deram o fim dele. Logo depois comunicou-se a pandemia. Dentro da minha teoria de conspiração, você só pode consertar uma coisa se você sabe aonde foi o erro. Se eu mutacionei um gene, eu consigo mudar ele, porque eu sei onde eu fiz, eu não fiz. De onde veio a vacina? De onde veio o vírus? É que, na verdade, são inúmeras, né? Mas, por exemplo, se eu adquirir o Covid, por exemplo, eu tô com o vírus ali. Então, se eu pego e isolo ele, eu consigo estudá-lo. Eu não preciso ter na fonte dele. Mesmo porque, por exemplo, hoje, todos os anos, a gente tem a vacina da gripe. Sim. Porque tem a mutagenicidade do vírus. Sim. Né? Então, eu não vou ter um vírus novo. Eu vou pegar a pessoa infectada normalmente e vou fazer o estudo em cima disso que foi feito, né? Que teve os estudos em cima de RNA, né? Sim. Teve os estudos do vírus enfraquecido. Então, acho que em cima do vírus... Acho que assim, depois que... a forma que iniciou é uma incógnita até hoje. Né? Existem inúmeras teorias, inúmeras. Desde, foi a China que fez isso para vender EPI. Cara, a China tem 1 bilhão de pessoas, ela exporta EPI e máscara para todo mundo. Então, obviamente, ela teria estoque. Obviamente. Então, assim, nesse caso... Como teve. Nesse caso, não acredito. E a China também teve bastante gente que morreu disso também. Acho que não seria economicamente viável para eles. Né? Mas a questão do estudo, acho que não precisa saber da fonte. E eu acho que tem uma diferença da questão do Covid, ou da gripe, ou de outras vacinas, para da AIDS. Não que eu não acredite que tenha como você evitar a AIDS, a mesma coisa. Aí eu vou entrar na indústria farmacêutica, né? Aí a gente vai entrar numa parte de teoria da conspiração. Mas o princípio é diferente, né? A forma que entra na célula, a forma que o vírus do HIV entra na célula, ele é um parasita, ele entra, ele domina, tal, e ele vai no sistema imunológico, nas células do sistema imunológico. Então, se você matar o vírus, você vai matar seu sistema imunológico e acabando matando a pessoa também. Né? Eu acredito que a AIDS pode ser um pouco mais complexa, não sei se, né, não consigo nessa seara, ou mais lucrativa para a indústria. Numa questão um pouco mais teoria da conspiração. Né? Porque a gente sabe, cara, vende-se um remédio, por que vende-se um remédio? Né? Tem aquela assim, como que é? Vende-se uísque porque tem consumidor. Não. Fabrica-se uísque para fabricar consumidor. Hoje a nossa sociedade é isso. Sim. Né? Por exemplo, ninguém precisa de um carro de 200 mil. De 500 mil. Ninguém precisa. Não, um carro de... porque hoje o carro tá caro, né? Um carro de 80 mil, que é que eles dizem popular hoje, vai andar na mesma que o de 500. Mas só que porque fulano utiliza, o fulano comprou lá, eu também preciso disso. Eu não preciso pagar R$500 num óculos escuro lá. Mas só que fulano usou. Né? Eu não preciso pagar R$3.000. R$3.000 é até barato muitas vezes para algumas pessoas. 15, 20, 30 mil reais num relógio. Mas artista ciclano usou. Então, assim, fabrica-se as necessidades. Sim. Né? Com doenças, acredito na mesma coisa. Mas eu acho que... Como eu não consigo entender tanto nessa questão de conspiração, porque foi uma coisa global. Sim. Muita gente morreu e tipo assim, muita gente importante na sociedade, né? Pessoas famosas, né? Teve uma galera que morreu e no mundo inteiro. Então, acho que financeiramente não seria viável. A pandemia ela não foi financeiramente viável para alguns países. Os bilionários ficaram mais ricos ainda, tal, tudo mais. Mas, enfim. Então, sei lá, cara. Sinceramente, eu acreditei na vacina, eu acredito, inclusive, mas na teoria da conspiração... Eu acreditei, tanto que eu tomei as 3, as 4, né? Depois a última dose aí. De verdade, eu vi uma galera, não vou tomar, então não toma, mano. Mas é o seguinte, velho, não chega perto também, não.
Não virei jacaré, que a esperança era virar jacaré. Puta, vira jacaré. Meu Deus. Olha, se isso fosse verdade, eu ficaria muito feliz. Porque o ser humano não deu certo. Eu acho que o jacarezinho seria mais importante que o ser humano, cara. O ser humano não deu certo. Ó, você tava vendo esses tempos agora do Rio Grande do Sul? A galera saqueando. Hoje pela manhã assistia, chegou um caminhão de doação de água e o sujeito vendendo água, cara. Cara, o povo mandando comida estragada. Cara. Sabe, entendeu? O ser humano não deu certo. Se virasse todo mundo jacaré, ficava mais tudo tranquilo. Aí a lei da natureza que manda e tá tudo certo. Mas não virou todo mundo jacaré. É experiência, cara. Cleito, mais alguma coisa pra falar? Algum recado pra mandar? Não, cara, eu quero te agradecer. Poder compartilhar um pouco aí de tudo que... Tudo não, de um pouco que eu já vivi. Porque tem história, hein? Cara, tem história. São 44 anos de história. De idade não, de profissão? 44 anos de idade. De idade? 28 de profissão. Ah, cara, você começou cedo então, né? Comecei, Que eu tava fazendo... anos. Você falou 87 aqui, eu falei, Comecei cedo. É bastante coisa. E passou por umas... As torres. E não eram gêmeas. Cada uma com a sua peculiaridade. As torres gêmeas também tem a história das teorias das conspirações, sim, né? Sim. O da torre gêmeas... Da torre gêmeas eu consigo já acreditar um pouco mais, né? Pelos relatos que tem, eu li um livro lá que falava sobre alguns pontos ali de questão de como caiu, da forma que caiu, os barulhos que teve ali, que se o avião bate daquele jeito, a torre não cairia daquela forma, segundo uns cálculos. Eu falei assim, mano, ali tem algo que quase ninguém sabe, né? Ainda bem que não sou só eu que fico aí à noite conspirando. Ah, não. O das torres eu fiquei... Tem uma época que eu ficava olhando uma par de coisas assim, tal, tudo mais. E se a gente for pegar por uns lados lá, realmente, né, mano? Sim. Tem motivos pra ter umas teorias ali por trás, porque tem muita história mal contada, né? Sim. Muita história mal contada. Mas, Cleiton, obrigado. Obrigado por vir contar um pouquinho da sua história. Tá? Espero que tenha gostado. Claro. Tá? A experiência foi legal, tranquila. Foi ótimo. Então, se quiser, depois a gente desenterra outras histórias. Opa, por que não? Tem umas piores de torres? Tem. Ah, então sim, queremos sim. A das torres eu estou curioso. Então, sim. Vou pedir permissão aos titulares para poder compartilhar. Perfeitamente, a gente aguarda, fala assim, ó, eles liberaram, então agora a gente pode contar. Claro. Né? Tem que pedir realmente, né? Senão o pessoal fica chateado. Para quem ficou até aqui, pessoal, obrigado mais uma vez. Não esquece do joinha, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, daqui a pouco saem alguns cortes também. Compartilha com geral se você gostou. Se você não gostou também, compartilha para não ver isso sozinho. E é isso aí, pessoal. Dedo no like, compartilha com geral e é nóis. Valeu!